milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, queridos amigos, queridas amigas, participantes do EAC 2020. Aqui é Arthur Valadares, passando aqui para fazer um convite para vocês, para que reservem a data aí do dia 8 de novembro, um domingo, em que teremos a primeira versão online da Conesc, a E-Conesc, evento que se alternará bienalmente com a Conesc presencial. Teremos exposições, rodas de conversa, com o tema geral, eu e a transição, o que tem a ver com isso, falando, portanto, de temáticas bastante pertinentes para a atualidade do nosso movimento espírita, do mundo, em tudo que temos passado. Então fica o convite, o Orson, inclusive, será um dos participantes de uma das rodas de conversa. Anotem a data e aguardamos vocês por lá. Um ótimo evento para todos, muita luz e muita paz. Olá, meus amigos, bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, participando desse encontro, desse evento, encontro anual Kaibar Schutel, que completa nesse ano a sua 10ª edição. E nessa sala de vídeo especial, nós vamos tratar do tema dependência química, aspectos físicos e espirituais. E para esse nosso bate-papo, essa troca de ideias e informações, nós vamos contar com 2 amigos especiais, a Denise e o Valci. Iniciando aqui pela apresentação da Denise. Denise, bem-vinda. A Denise, então, ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande, pós-doutora em Educação pela UFMG, escritora espírita, articulista da revista Tribuna Espírita, apresentadora do programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer, trabalhadora vinculada à Sociedade Espírita Joana de Ângeles e Fraternidade Espírita Luz e Verdade, em Campina Grande, na Paraíba. Bem-vinda, Denise. Olá, Léo. Olá, amigos que nos ouvem aqui pela Rai TV, nesse 10º encontro dos amigos de Kaibar Schutel. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu fui acompanhando agora a entrada no ar, a apresentação. Me dei conta de algo muito importante, Léo, que eu vou rapidamente aqui colocar, é que eu estive presente no primeiro encontro Kaibar Schutel, né, presencialmente, há 10 anos atrás, e voltaria presencialmente nesse, no 10º, estamos aqui online, e foi a entrada nesse evento que marcou uma mudança muito significativa na minha atividade espírita como expositora. Então, eu sou muito grata ao encontro dos amigos Kaibar Schutel, ao Orson, né, que a gente sabe que organiza, a orquestra, tudo isso com uma equipe maravilhosa, e eu quero agradecer a vocês, a quem nos ouve e aos bons amigos espirituais que nos acompanham sempre. Realmente, né, o evento é formado por vários braços aí, várias mãos, né, que se unem aí para trazer esse evento por 10 anos. A gente sabe que não é fácil, né, manter. Não. Você fez parte do primeiro, né, com certeza uma estrutura bem menor, reduzida, agora a 10ª edição, né, uma alegria muito grande. E com a gente, então, vou trazer Valci, fazer as apresentações. Valci, ele é psicólogo, especialista em psicologia clínica, escolar e dependência química, autor de 2 livros, vice-presidente do Centro Espírita Irmã Isabel, em Tupã, e atual secretário do Centro Espírita Joana d'Arc, em Rancharia. Valci, seja bem-vindo. Bom dia, Leonardo, bom dia, Denise. Esta seria a primeira vez que eu estaria presente fisicamente como participante do EAC. Estive lá em uma outra oportunidade, mas como apenas colaborador presencial, e é sempre um prazer nós estarmos podendo colaborar de alguma forma dentro desta temática. A minha gratidão, né, em nome do Orson, a toda a equipe
que não é pouca e pequena, como você disse, Leonardo, muitos braços arregaçados para esse evento, a nossa gratidão, né, a nossa alegria, podermos estar aqui presente agora através das lives, que é o chamado novo método, a nova metodologia para todos nós. E será muito prazer, né, da nossa parte, estar interagindo com você, com a Denise, com o público que vai entrar na nossa sala em tempo oportuno. Nossa gratidão, nosso abraço e um grande bom dia para todos nós. Bom dia a todos nós. E conforme nós havíamos combinado, conversado aqui, o Valci vai trazer um pouquinho mais o lado físico, psicológico, a Denise vai abordar um pouquinho mais a questão espiritual, mas ambos vão acabar entrando um pouquinho em cada área aí, nós vamos trocando essa ideia, batendo um papo, e lembrando que o pessoal de casa aí que está nos acompanhando pela internet, deixe mensagens, deixem aí comentários e perguntas, e no final nós vamos ter um tempo razoável aí para a gente poder ir conversar, debater e trazer essas ideias juntos. Valci, a palavra é sua. Muito bom. A nossa oportunidade de fala nesse momento nos remete a falar de um modo bastante amplo, de um modo bastante generalizado, digamos assim, sem especificar propriamente neste momento a questão, mas nós queremos dizer àqueles que nos assistem, àqueles que estão conosco, que o caminho para a dependência nas drogas, nós costumamos dizer, ela começa exatamente no ato da experimentação da droga, ou seja, aquele momento que a pessoa, por razões diversas, pessoais, próprias, circunstanciais, sociais, e até mesmo em aspectos do ponto de vista morais, é aquele instante, aquele momento exato em que tudo pode acontecer. Lembrando também que a dependência química, ela pode ser uma doença de instalação rápida, incurável, e em muitos casos pode nos levar à morte. Mas é preciso lembrar também que o uso abusivo das chamadas drogas lícitas e ilícitas, nós temos que colocar as duas nesse contexto, vem sendo um foco de enorme preocupação na humanidade. Embora ela seja um fenômeno antigo na história da humanidade, porque ela está presente, vamos dizer, em todos os tempos do homem, lá nos tempos antigos, na época do período chamado anticristo, havia grupos nômades que promoviam guerras, promoviam batalhas com tendas para a hegemonia do seu poder. E nós temos histórias, por exemplo, já notícias de uma folha chamada de cânhamo, que hoje nós poderíamos dizer que é a maconha de alguma forma, e que no final da batalha, durante o dia, os soldados retornavam às suas tendas para o repouso, e ao dormir, eles colocavam aquela folha sobre uma pedra que ficava em aquecimento, e aquela folha exalava uma certa substância que entorpecia aqueles guerreiros, exaustos, cansados, muitas vezes feridos nas batalhas, para que pudessem ter um descanso, um repouso, um relaxamento físico. E, nesse sentido, para estarem prontos, digamos, para a batalha no dia seguinte. Mas nós sabemos que a modernidade modificou tudo isso. No momento, isso constitui-se um problema de saúde pública muito sério na humanidade. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela entende isso como uma espécie de doença crônica e recorrente para o homem, trazendo naturalmente aquilo que nós chamamos de sérias consequências pessoais e sociais para o futuro dos jovens e de toda a sociedade, de modo geral. Então, nós vivemos realmente um período pandêmico de drogas. Nós estamos num período de pandemia do vírus, mas, paralelamente e anteriormente a essa pandemia, e a tantas outras pandemias que a humanidade já foi submetida, nós estamos com uma pandemia de droga. Todos nós sabemos que ter uma pandemia é algo que se dissemina e que, de alguma forma, não se tem controle da questão. Essa temática da drogadição e da sua relação com o homem, vamos dizer assim, como já disse, ela acompanha a história da humanidade ao longo dos tempos. Desde os chamados períodos ritualísticos da antiguidade, que a gente costuma apresentar, que tinha uma finalidade de transcendência, de buscar o culto, de buscar a realidade, da sua transcendência espiritual, e
chamado consumo contemporâneo, que, na verdade, o homem faz em busca do prazer, de que se alivia imediatamente o seu desconforto físico, o seu desconforto psíquico, ou a depressão social. Então, o contexto desse consumo, dessa finalidade, modificou-se através dos séculos e milênios, onde o homem, desde os primórdios da sua presença na Terra, através da própria natureza, vem tomando contato com as drogas de modo geral. E é preciso dizer também que as drogas, elas estão presentes em todas as classes sociais. Eu dizia nos bastidores, para o nosso amigo Leonardo, que permitia essa live, que em todos os tempos da humanidade, a droga estava presente. Mas, curiosamente, nós começamos a trabalhar, é o que dizia o Leonardo, com a questão das drogas, há mais de 25 anos atrás, num tempo em que isso era muito complexo, era muito difícil, né? Muito preconceito, havia muita pressão para você falar dessa temática, onde quer que fosse. E, nesse tempo, lá pela década de 60, 70, a droga era considerada um problema das classes sociais chamadas inferiores, ou vou usar uma expressão aqui, é bastante vulgar, mas era o que se usava na época, né? Era uma problemática de favelados, de marginais. Hoje, tempos 50, 60 anos depois, o que está acontecendo? Ela está em todas as classes sociais. E ela se configura, na verdade, como um dos grandes problemas da atualidade. Ela ameaça, por exemplo, valores políticos, econômicos, sociais, culturais, familiares, crenças, valores, além de contribuir, para o que nós chamamos, para o crescimento dos gastos com tratamento médico, internações hospitalares, a elevação, por exemplo, de acidentes de trânsito, da violência urbana, de mortes prematuras que ela provoca, e trazendo, assim, uma repercussão social e econômica para a nossa sociedade contemporânea bastante grave, bastante assustador nesse sentido. Então, consequentemente, a droga, ela se tornou um problema mundial de saúde pública, um problema mundial no sentido econômico, no sentido político e econômico também, além de cultural. Cabe dizer, nesse momento, que os chamados índices, né, mundiais de consumo das chamadas substâncias psicoativas estão crescendo, lamentavelmente, né? A cada 2 anos, existe um relatório mundial sobre drogas que a ONU promove, num determinado departamento que ela dispõe, e o último relatório, que ocorreu em 2019, ele atinge cerca de 35 milhões de pessoas. O que isso dá hoje, em termos de 0,5% da população mundial. As pessoas podem pensar, puxa, você, mas numa população de aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões, só temos 35 milhões de pessoas consumindo drogas? Nós temos que levar em conta aqui, não o proporcional estatístico, mas as consequências que esses 35 milhões de pessoas ocasionam dentro do planeta, que é um impacto bastante grande, porque isso não envolve só apenas diretamente as 35 milhões de pessoas, naturalmente. Então, isso tem despertado nos países uma forte preocupação social. Então, o fato disso ser crescente preocupa-nos de tal modo, por exemplo, faltam políticas públicas de longo prazo para solucionar essa questão. Somado a esse aumento de demanda nos serviços, por exemplo, de tratamento, da questão social, junto com esses 35 milhões de pessoas e o tráfico de drogas, vem a questão do tráfico humano, vem a questão do tráfico de armas, vem a questão da prostituição, vem aí no bojo destas 35 milhões de pessoas, agregados ou associados a esse número, assustadoramente outros crimes, outras violências contra a humanidade e a sociedade. Então, é de impacto, apesar de ser proporcionalmente pequeno número, perto dos 7 bilhões e 600 milhões aproximadamente da população mundial atualmente. Temos que nos lembrar também que, conforme a classificação internacional de doenças, que nós chamamos de CID-10, a dependência química, ela tem se caracterizado pela presença de um agrupamento de sintomas que a gente envolve o cognitivo, o comportamental e o fisiológico, que nós, mais tarde, na interação, poderemos estar delineando de forma mais objetiva e mais detalhada. Isso tudo indica, por exemplo,
que o indivíduo continua utilizando uma substância, olha que interessante, apesar dos graves problemas relacionados a ela. E o que leva uma pessoa a manter o uso e o abuso de uma substância que é nocivo a ela? Ora, porque ali se estabeleceu uma dependência. E o usuário, nesse caso, acaba priorizando o uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações na sua vida, como as sociais, a laboral, a familiar, o cuidado de si mesmo. Então, nesse sentido, a humanidade ela tem crescido nessa questão da dependência. Nós moramos numa região interiorana do estado de São Paulo, que se chama região centro-oeste do estado, que abrange cidades como Marília, Bauru, Jaú, Araçatuba, a cidade de Tupã de Onde Encontro e todo o centro-oeste paulista, que é bastante populoso. E aqui nós temos uma gravidade muito grande no consumo e na questão do tráfico das drogas. Somos parceiros da escola desde décadas passadas, quando atuávamos na saúde pública do município de Tupã, onde tivemos a oportunidade de implantar programas de atenção à dependência química, ao dependente do tabaco, que é o tabagista. E em parceria com a escola, participamos de projeto bastante importante do Estado de São Paulo, denominado Prevenção Também Se Ensina, onde nós atuamos em 3 linhas, né? Com os alunos, com os professores, com a direção de escola, num processo de multiplicar o processo da prevenção também se ensina, projeto que está ativo ainda dentro da educação no estado de São Paulo. Então, nesse sentido, como é um problema bastante complexo as drogas, no qual está presente aí, digamos, várias dimensões, nós temos que entender que essa dependência química, ela é uma espécie de doença biopsicossocial, né? Que envolve um conjunto de fatores na realidade, em que os atuais modelos de tratamento que nós temos, eles precisam, por exemplo, de procedimentos ecléticos, não é uma linha única, vamos dizer. E isso deve incluir estratégias de abordagem, né, diversificada dos problemas. Porque nós temos que considerar, se ela é biopsicossocial, nós temos o biológico, o psicológico, o social, presente em tudo isso. Então, nós temos que atuar na questão da dependência química numa abordagem que envolve esses 3 elementos, né, o biológico, o psicológico e o social. E aqui nós nos deparamos com diversas barreiras, com diversos obstáculos, com negações, né? A família tem uma conduta negacionista do indivíduo que usa droga, e nós nos deparamos com a desinformação a respeito dos efeitos da droga. Curiosamente, na tarde de ontem mesmo, eu acompanhava uma família com um jovem adolescente envolvido com a maconha, onde ele dizia a mim, na frente da mãe dele, que nós estávamos equivocados, enganados a respeito do que a maconha faz. Que para ele é um momento de muita tranquilidade, ele se sente muito bem, ele se sente relaxado, ele se sente calmo, tranquilo, né? Acreditando que a maconha é uma espécie de remédio para a sua hiperatividade, para, quem sabe, a sua ansiedade, que nós ainda estamos delineando no mapa de tratamento para com ele, porque onde foi a primeira oportunidade de estarmos falando com ele. Então, esse processo de desinformação, ou a narrativa pessoal que as pessoas têm a respeito e o conceito da droga, muitas vezes leva o jovem desavisado, como este jovem, ao caminho das drogas, de uma forma ingênua até, de uma forma inocente. E aí nos cabe, né, um trabalho envolvendo o biológico, o psicológico, o social, para instruir inicialmente aquela pessoa da sua narrativa equivocada a respeito da droga. Naturalmente, nós temos que levar em consideração um aspecto muito curioso de em que condição se encontra a humanidade neste momento, né? Nós temos na sociedade hoje indivíduos do tipo desordeiros, inescrupulosos, injustos, fecininos, cruéis, mistificadores, ciumentos, vamos dizer assim, e desregrados. Se nós fizermos um paralelo desse nosso tempo com a presença, por exemplo, do tempo de Jesus e a sua presença física naquele momento, com aquela humanidade daquele tempo, aquela sociedade, fazendo esse paralelo,
nós vamos perceber que nem Jesus, naquele tempo, conseguiu motivar a sociedade a uma mudança naquele momento, né? Porque hoje, para a humanidade presente, Jesus é um nome que é uma incógnita. Para o jovem que não tem uma crença, uma fé, que não teve a oportunidade do encaminhamento da realidade, da sua natureza, vamos dizer, a sua religiosidade, tudo isso para ele é uma linguagem sem sentido, vamos dizer assim. Então, nós estamos numa humanidade hoje que ela tem a questão da cobiça, da pilhagem, das guerras fratricidas que a gente tem visto na humanidade, e, em geral, a maioria dessas pessoas preocupada de modo muito objetivo, vamos dizer assim, com seus próprios interesses, né? Então, essa é uma espécie, digamos, de panorama da humanidade presente e atual, o que, naturalmente, tem nos levado a diversas situações, a diversas questões, vamos dizer, do problema das drogas na humanidade. Então, nesse sentido, a nossa fala tem o propósito de fazer com que as pessoas percebam o que está acontecendo nesse tempo, nesse momento, né? Por que, por exemplo, cresceu tanto o consumo de drogas na humanidade nas últimas décadas? O que se passa com o homem que precisa da fuga através das drogas para encontrar aquilo que ele entende como seu bem-estar ou sua felicidade? Então, tem alguma coisa de modo ampliado, de percepção do homem na natureza no momento, equivocado neste contexto para a busca da felicidade. Na verdade, o que é a felicidade para estas pessoas, momentaneamente? Que elas se desliguem do mundo, dos seus problemas, da complexidade da sua vida, das vicissitudes da sua vida, que muitas vezes são difíceis e realmente complexas, faltando a esta criatura, né, a base, o sedimento para ele buscar caminhos mais ajustados, mais equilibrados, mais apropriados, diríamos, que lhe traria verdadeiramente esse bem-estar. Mas aí o homem, né, perdido nesse mundo, perdido com as convenções sociais, perdido com a realidade de um mundo rápido, ligeiro, acelerado, né, onde nas mídias sociais todo mundo é feliz, onde todo mundo é alegre, onde todo mundo não tem problemas, é um mundo idealizado. Então, o sujeito olha para si e vê que a vida dele não é como está posta na mídia social, nem como ele apresenta-se na mídia social. Então, isso gera uma espécie de ansiedade, uma espécie de até contexto depressivo. E se ele encontrar pelo caminho a oportunidade de algo que lhe ofereçam, no caso, uma espécie de droga que vai lhe trazer alívio momentâneo, naturalmente ele vai optar. E convenhamos, lá atrás, há 2 décadas atrás, talvez, 2 décadas e meia, quando nós iniciamos esse trabalho com a escola, falar da temática droga, dizer abertamente às pessoas com segurança que a droga causa, sim, prazer, e por isso, muitas vezes, as pessoas não buscavam, era muito difícil, porque parecia que nós estávamos incentivando a busca do prazer através das drogas. Mas não adiantava negar uma realidade, porque as pessoas que a usavam naquele tempo já sabiam do prazer que lhes proporcionava. E nós até brincávamos que ninguém busca tomar antibiótico com frequência, porque antibiótico não causa prazer. Na verdade, o que causa prazer é uma droga psicoativa que altera o psiquismo da pessoa, mesmo que momentaneamente, tirando ela aparentemente dos seus problemas. Então, ela reincide nessa busca de prazer ou de bem-estar momentâneo, e, consequentemente, se instala o vício, se instala a fuga da sua realidade. Então, é nesse contexto que hoje nós vivenciamos uma humanidade em fuga acelerada, né, de uma vida em um mundo social, laboral, cultural, que nós mesmos, na verdade, criamos com as nossas ações, com os nossos atos, com a nossa visão do que é esse mundo. Então, nós criamos um mundo realmente complexo para viver nele. E, consequentemente, se exige atitudes mais determinadas, também complexas, que envolvem o biopsicossocial que nós citamos, que é a busca do ajustamento daquilo que, aos poucos, o indivíduo foi quebrando na sua estrutura de vivência, de experiência existencial, não sabendo encontrar, por exemplo, soluções adequadas para a sua caminhada. Então, nós vivenciamos, sim, esse tempo complexo, difícil,
aonde está permeando a questão do suicídio, por exemplo, que nós estamos exatamente no mês de setembro, que é a prevenção para o suicídio. As drogas muitas vezes entram aí numa tentativa de fuga, numa tentativa de aliviar a dor psíquica do sujeito, ou a dor material que ele eventualmente carrega consigo, e muitas vezes levado pela porta de fuga do suicídio, com a tentativa de fugir do extremo e da penúria que ele está vivendo, da complexidade da sua caminhada. Obviamente, aqueles que compreendem a realidade espiritual talvez tenham um pouco mais de força, um pouco mais de coragem para não tirar a própria vida. Mas, obviamente, temos que levar em conta que grande parte da população não tem uma base de fé, uma crença de valores morais, espirituais que lhe dê essa fortaleza ou essa possibilidade de enfrentar a caminhada. Então, de modo geral, a nossa fala é essa: introduzir a questão da temática drogas, a questão da sua complexidade, a questão da sua inserção no meio humano, desde os primórdios da humanidade, lá na era antes de Cristo, né? Os antigos nórdicos, os grandes vikings do passado que buscavam o poder através das batalhas e já consumiam uma droga com um propósito, como dissemos. E agora o propósito da humanidade, eu vou usar a linguagem aqui, é o barato, né? É a oportunidade de estar no intervalo da sua mente, encontrando aparentemente bem-estar e felicidade, né? Então, eu deixo agora a palavra com o Leonardo, que vai passar a Denise, e o público que possa estar presente conosco, que possa estar refletindo na nossa fala inicial. E eu tenho aí à disposição das pessoas, especificamente, as questões dos aspectos físicos que a droga vai provocar, consequentemente, no campo emocional e espiritual que a Denise vai abordar, da temática drogas. É o barato que sai caro, né, Valci? Muito caro. Muito caro. Caríssimo. Caríssimo. Eu não vou interromper muito para fazer a ligação agora mais com a questão espiritual e vou passar a palavra para a Denise. Depois a gente conversa mais, tá bom? Denise? Lembre-se de tirar o nosso som aqui. Tá joia. Denise, a palavra é sua, viu? Aqui. Olá, amigos. Bom dia a todos. Realmente com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, e eu confesso que eu ficaria aqui por muito mais tempo ouvindo o Valci apresentar esses aspectos todos relacionados à drogadição, porque a gente sente na fala dele não apenas o conhecimento, mas toda a sua experiência, toda a sua vivência acumulada nesses 25 anos de trabalho com essa temática, né? Prevenção e recuperação. E eu lembro também, Valci, para fazer uma ligação aqui do que você disse, como eu sou professora, há 25 anos atrás, esse era, de fato, um assunto que a gente não abordava nas escolas, nas universidades, porque o medo era de incentivar o consumo. Então, a gente já ia, em vez da etapa da prevenção, digamos, ela ficava assim, queimada, não era utilizada, a gente já ia para a etapa seguinte, que era a repressão. Então, sempre muito violenta e pouco de recuperação, né? Nesses 25 anos, se a gente tomar esse espaço de tempo aí, tudo se complicou extremamente na vida. Eu acho que você foi muito feliz e assertivo também, quando você disse, vivemos uma pandemia de drogas, isso já tem muito mais tempo do que a pandemia por coronavírus, né? E que o enfrentamento suscita um trabalho multifatorial, porque é biopsíquico, social e espiritual, que é o que nós vamos apresentar agora, e você também trabalha com isso, mas na sua fala, com muito cuidado, você deixou nessas 3 primeiras dimensões, o biopsíquico, o social e o espiritual, nós vamos apresentar agora, e conjuntamente, respondendo às questões, nós podemos avançar nesse tema, né? Bom, então eu vou ver se eu consigo espelhar aqui para vocês um material que eu pensei para amanhã de hoje, apenas para auxiliar a nossa fala, tá? Não que isso requisite ou suscite algo mais... Deixa eu só ajustar aqui, peço desculpas a todos. Então, eu fiz um material só para auxiliar a nossa fala, e aí vamos ver se a gente já começa a trabalhar. O foco mesmo da nossa leitura para esse trabalho
é o estudo que nós estamos fazendo já há bastante tempo, há cerca de uns 10 anos, mais de 15 anos talvez, da obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz sempre muitas descrições dessa relação dos aspectos da dependência química e a influência espiritual. Então, nós preparamos um material que nos ajudou a raciocinar um pouco sobre esse tema, sempre destacando essa gênese multifatorial aí para a indução obsessiva relacionada ao consumo das drogas. E organizando ali a obra de Filomeno para essa leitura, há um caso, Valcir, que me chama muito a atenção, que é o caso Ludogério, é um caso que está contado no livro Tormentos da Obsessão. Ele não é o caso principal do livro, é um caso secundário que aparece logo no início, mas esse caso ele me chama a atenção por vários fatores relacionados a esse envolvimento espiritual do consumo de drogas. O primeiro fator digamos assim, que é um caso que o Filomeno teve a oportunidade de conhecer quando estava encarnado, e depois que desencarna, ele procura saber o desfecho dessa história, que do ponto de vista físico tinha acabado. Então, na obra Tormentos da Obsessão, psicografada por Divaldo Franco, Filomeno vai nos narrar essa história. Por que esse caso é interessante? Né? Primeiro, porque ele já amplia a nossa visão desse biopsíquico espiritual em relação ao consumo de drogas, que vai exatamente trazer esse componente espiritual e vai nos trazer um componente da indução obsessiva e de uma indução obsessiva que tem laços com a vida anterior. Então, o consumo de drogas desse personagem, Ludogério, estava, evidentemente, relacionado ao seu perfil social, ao seu perfil emocional, mas era um consumo de drogas relacionado também a dois fatores muito importantes que, por vezes, estão profundamente entrelaçados. O primeiro deles era o que nós podemos chamar aqui de um descuido familiar. Foi um garoto que cresceu, digamos assim, numa espécie de limbo familiar, sem muitos cuidados, sem muita orientação. E esse limbo familiar permitiu que uma indução espiritual por vingança, porque aí era um obsessor que desejava vingar-se do Ludogério, conseguisse arquitetar toda a espera, a oferta de drogas. E como é que isso se deu? Isso se deu a partir dos 12 anos do Ludogério. Então, o espírito obsessor, ele aguarda um longo tempo, ele acompanha, de alguma forma, o processo reencarnatório do Ludogério, ele identifica esse inimigo logo nos primeiros anos da primeira infância e passa a acompanhá-lo, observando, verificando que aquela família tinha muitos lapsos, que havia ali um limbo no crescimento daquela criança, e aos 12 anos, numa situação que muitos de nós dizemos é uma situação inocente, numa festa familiar, a partir de pessoas mais velhas, de tios, esse garoto, Ludogério, ele foi estimulado a experimentar uma bebida alcoólica, numa festa familiar, durante uns festejos que eram tradicionais na sua cidade. Então, aquela primeira experimentação, aquele primeiro gole, ele foi o decisivo para um processo de viciação que começou com a viciação alcoólica e que se aprofundou posteriormente para as drogas químicas. Então, dizendo isso para os amigos que nos escutam, eu queria fazer um link com o que o Valcir disse antes, que é a experimentação, o grande perigo, o grande risco. E esse caso, que é extremamente complicado, porque a pessoa tornou-se aquilo que se chama um pária social, foi para a indigência, para a miséria, perdeu tudo, a família, mesmo a família que tinha as suas dificuldades, e ele cresceu naquele limbo, mas era uma família que tinha uma certa estruturação. Ele perde, ele rompe todos esses laços, porque a dependência alcoólica o levou ao extremo, como nós conhecemos em inúmeros casos reais e casos que são apresentados em documentários, ao esgarçamento das relações familiares, todo esse processo sendo arquitetado como parte de um processo obsessivo. Aí aqui, já para adiantar um pouco, quando nós estudamos a obra de Filomeno, quando nós compreendemos a literatura espírita, quando nós voltamos lá para o Livro dos Espíritos, para o Livro dos Médiuns, e mais especificamente para Céu e Inferno, nós queremos lembrar que o processo obsessivo
não coloca polaridades entre uma vítima e um algoz. Essas posições, olhadas a partir do processo reencarnatório, elas se alternam ao longo dos ciclos reencarnatórios. Então, aquele que aparentemente está, neste momento, numa posição de vítima, já esteve numa posição de algoz e vice-versa, até que um deles decida romper esse ciclo, substituindo as relações de vingança por relações de afabilidade. E aí, nessa obra do Filomeno, há uma descrição desse caso do Ludogério que me chama muito a atenção por alguns fatores, né? A vida pretérita desse usuário estava ali entremeada à sua vida atual, esse limbo familiar, como dissemos, a própria desvalorização para a vida, que no caso do personagem era muito presente, mas que do ponto de vista social isso ocorre muito. O Valci se referiu antes à depressão social, que é uma demanda do nosso tempo, que também estavam ali, digamos, no caldo desse caso e de muitos outros que nós conhecemos, porque a desvalorização da vida, ela é responsável por muitos aspectos do consumo de drogas. Depois, os hábitos primários, né, era um personagem, ele é um personagem de uma constituição emocional muito frágil, sem perspectivas de vida, de hábitos realmente muito primários, sem sonhos, sem vislumbrar o seu futuro. E a outra coisa que o Filomeno aponta, são 3 pontos que eu queria destacar, não é essa nossa cultura materialista, essa cultura hedonista do aqui e agora, do ter, do sentir, não é essa conquista de uma felicidade fugaz, respondia no caso em pauta e nos outros que nós conhecemos por essa vinculação às drogas. Os jovens se ressentem já há muito tempo, e a sociedade também, de lideranças, que Filomeno chama de lideranças nobres, ou seja, de lideranças construtivas, inspirativas, né? Há uma ausência, uma carência muito grande disso na nossa sociedade, de inteligências voltadas ao bem. Nós vemos os jovens, os adultos, e eu queria aqui destacar, eu tenho certeza que o Valci concorda comigo, que essa não é uma problemática apenas dos jovens, ela é uma problemática que se revela, digamos assim, com os jovens, mas ela está presente em larga faixa da vida adulta, inclusive na terceira idade, quando alguém consegue alcançar a terceira idade no uso de drogas, porque, em geral, o desencarne é cedo. E uma coisa que me chama a atenção como professora, eu vi isso em vários livros do Filomeno, ele chamando a atenção para a má orientação escolar, né? O que traz para nós, que somos professores, uma responsabilidade muito grande em relação aos jovens. Eu achei muito interessante quando o Valci se referiu a esse projeto Prevenção Também Se Ensina, né? Nos vários níveis da educação. E aí, lendo a obra de Filomeno, eu fui organizando os subtítulos, até para homenagear uma obra desse autor, chamada Bastidores da Obsessão. Eu separei aí em Bastidores 1, 2, 3 e 4, para lembrar que esse problema do consumo de drogas, da dependência química, alcoólica, ela pode ser vista numa relação que nós chamaríamos assim bionívoca, né? Cada criatura no seu processo de atração com os seus obsessores, com outros espíritos interessados em manter essa vinculação com o consumo de drogas, e queria lembrar que sempre começa numa obsessão simples, como diz Filomeno, mas que se converte em grave problema. Aquilo que o Leonardo falou agora há pouco, na introdução, um barato que sai caro ou que sai caríssimo, não é, Valci? Então, começa sempre de modo simples, relativamente não complexo, uma experimentação, algo que diz, não, mas é próprio da juventude, né? Foi só uma vez, mas isso precisa ser muito olhado. É essa fase inicial que precisa ser olhada do ponto de vista social pelas políticas, né, de combate e prevenção à droga, que precisa ser olhada do ponto de vista da escola. E eu sempre disse em sala de aula aos meus alunos, né, eu trabalho num curso de formação de professores, e a política mais barata e mais eficaz anti-drogas é a política de uma escola de qualidade, porque é muito mais barato do que qualquer outra política, e os ganhos são muito maiores, muito mais duradouros, muito mais eficazes do que qualquer outra política
de combate às drogas. Então, uma escola de qualidade, com professores preparados para essa dimensão humana, para entender que evitar essa experimentação ela é fundamental. E aí me lembrei também, naquela sentença de Paulo, muito famosa, que nós precisamos entendê-la em sua profundidade, quando ele diz: tudo me é permitido ou tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, Paulo estava, na sua carta aos Coríntios, falando das dificuldades do seu tempo, certamente, mas estava também nos falando de dificuldades que são próprias do nosso mundo. Nós estamos sendo, nessa sociedade materialista, pandêmica para o uso das drogas, convidados constantemente, não apenas os jovens, mas os jovens adultos, os adultos, à experimentação, às licenciosidades. E nós precisamos aqui, eu vou me situar num campo bem próprio, nós precisamos, como espíritas, ter uma visão de profundidade desse problema, essa relação de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quem de nós é que sabe que está livre de, numa experimentação, incorrer num grave problema irreversível numa vida, como é o do caso do Ludogero, que tornou-se irreversível, a pessoa foi para o extremo da sociedade, um pária social, rompeu todos os laços familiares e terminou de forma trágica. Então, precisamos revisar muito isso nas casas espíritas, num processo de formação da nossa identidade de espíritas, mas também num processo de acolhida daqueles que chegam à casa espírita motivados pela dependência química. Aí eu separei como um bastidores 2, saindo um pouco daquela relação bionívoca, né? O dependente e o seu obsessor, para algo que é mais coletivo. E aí eu peguei uma frase que está no livro Entre os Dois Mundos, do Filomeno, psicografado por Divaldo. Me pareceu um parágrafo assim, bem forte, quando ele diz: os vícios campeiam à solta e adquirem cidadania. Faltou um M ali. Espíritos doentes e infelizes acercam-se do insensato e passam a utilizá-lo até a exaustão. Então, vejamos que coisa interessante, né? Ler essa dependência do ponto de vista espiritual. Então, não são apenas aqueles 35 milhões de pessoas, né, Valcir? Nós vamos ter que multiplicar 35 pelo número de pessoas da família que são afetadas, então, 35 vezes 4, né? Quanto é que isso daria? 560, 140, aliás. E se multiplicarmos esse número aí por 4, colocando os espíritos desencarnados no processo de assédio, nós vamos ter isso aumentado de forma exponencial. Então, o que é interessante aqui dizer do ponto de vista espiritual é que alguém que está consumindo drogas, ele está cercado por espíritos infelizes, e aí as palavras do Filomeno são: acercam-se do insensato e passam a utilizá-lo até a exaustão. Então, há uma indução aí, porque o consumo, as energias geradas pelo consumo, elas são, digamos assim, compartilhadas pelos desencarnados. E aqui eu poderia relembrar um caso clássico da literatura espírita, que está no livro Sexo e Destino, de André Luiz, em que ele narra o caso do Moreira, né? O caso lá de um espírito que acompanhava um dado personagem, e esse personagem ele era induzido pelo Moreira a consumir o álcool. Então, há uma cena que André Luiz descreve muito bem, em que o Moreira ele caminha nessa direção, ele passa horas insistindo, insuflando que aquele seu, digamos, amigo encarnado, aquele comparsa, na verdade, que era mais especificamente uma sua presa, consumisse uma determinada bebida que havia na casa do encarnado. Então, ele passa horas no processo de indução. Quando o encarnado finalmente consome e se dá por, digamos, saciado com aquela dose, e o Moreira também, porque ele aproveita as vibrações, tudo aquilo que é, digamos, do ponto de vista
expelido assim pelo aroma, né? E havia um processo assim que os dois estavam tão acoplados que era como se o Moreira também tivesse bebido aquela mesma dose. Quando ambos se sentem satisfeitos e o Moreira, por dizer assim, descola do que estava encarnado, um outro espírito que estava na ambiência, né, foi atraído pela ideia e imediatamente se vincula novamente, e aí o encarnado prossegue e vai tomar uma outra dose, e a narrativa de André Luiz dá conta da dificuldade de desvencilhamento na sequência do tempo daqueles três que ali estavam. Eu separei também aqui uma outra informação que a gente encontra na obra de Filomeno, assim, extremamente importante, e eu chamei de um bastidores 3, porque é um nível de maior profundidade e complexidade, que é quando o dependente químico, o dependente de álcool, ele já está naquele estado limite em que ele precisa ser internado. Então, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, o Filomeno acompanha uma expedição do Dr. Bezerra de Menezes a uma clínica de tratamento de dependentes. E lá, olha, ele fala no plural, né? Muitos dos nossos pacientes, em especial os dependentes químicos de drogas aditivas de efeitos terríveis, estavam em situação de zoantropia e de vampirismo. O que significa isso? Do ponto de vista físico, eram pacientes que se comportavam como animais, que assumiam uma certa personalidade. Isso não é difícil da gente ver, quem lida com dependente químico sabe disso, quem lida com reunião mediúnica também vê isso com facilidade, e todo esse processo olhado pelo Filomeno, pelo Dr. Bezerra de Menezes, do ponto de vista espiritual, via que esses pacientes estavam sob a indução, o controle de espíritos desencarnados. E na sequência, nesse mesmo capítulo de onde eu tirei essa informação, Filomeno diz: os seus inimigos espirituais desencarnados levavam-nos à queda pela falta da substância de que se nutrem. Vejam que eu coloquei aqui uma reticência, tem entre essa primeira afirmação e a outra um longo trecho em que é descrito o processo que a clínica empreendia de recuperação, de superação, de saída da dependência, da ingestão das substâncias, mas a maioria dos pacientes voltava ao consumo, que é sempre uma pergunta nossa, que não trabalhamos na área, né? Mas como? Depois de todo aquele tratamento, né, fulano voltou, caiu nas drogas de novo, voltou a beber, e aí, à luz do espiritismo, a gente entende que não é apenas o fulano que voltou a beber, que é dependente, mas os espíritos com os quais ele se ligava. E a obra de Filomeno vai descrever de forma bastante clara como esses processos de vinculação mental se dão. Eles não ocorrem por acaso, não é simplesmente porque um espírito encontrou um fulano que é dependente e se ligam, há sempre vinculações psicológicas e reencarnatórias entre eles, né? A sintonia em termos de estrutura, aliás, não estrutura, mas de forma de pensar da vida e de predisposições emocionais. E eu separei ainda um quarto bloco, né, que eu chamei de Bastidores 4, que nós vamos encontrar no livro Amanhecer da Nova Era, e aí já é aquele, digamos assim, o lamentável, do lamentável, do lamentável, e o mais urgente, talvez, a ser cuidado, que são as Cracolândias. Nesse livro, Amanhecer da Nova Era, Filomeno descreve uma visita que ele faz com o Dr. Bezerra de Menezes à Cracolândia, de uma dada cidade, e da descrição que é absolutamente pungente do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual, e do ponto de vista físico nós poderíamos dizer, todos já conhecemos pelas imagens da televisão, os documentários, os filmes, já vimos na nossa cidade, mas do ponto de vista espiritual, o cenário é ainda muito mais dantesco, né? E me chamou a atenção, quando eu li isso, a afirmativa de que naquele local misturavam-se em terrível luta de território traficantes encarnados e entidades animalescas. Então vejamos, né, a que ponto chega esse consumo de droga, essa dependência, em que os dois mundos estão profundamente imbricados. E a gente sabe, do ponto de vista
espiritual que tratar a droga como um problema biopsíquico-social não vai resolver in totum essa situação que é complexa, porque há uma dimensão espiritual necessária de ser tratada, saneada, e uma visão de vida na sua relação com a espiritualidade que precisa ser resgatada junto a esses dependentes. Nesse capítulo, há uma belíssima prece do Dr. Bezerra de Menezes nesse local, e aí Filomeno descreve o que ocorre depois dessa prece, o atendimento que é feito a encarnados e desencarnados que estavam ali. Eu acho que isso é muito importante que se chame a atenção, é que essa ação que se dá no mundo espiritual é uma ação que tem consequências para os desencarnados e consequências para os encarnados num processo de saneamento e de atendimento daquele espaço. E por fim, né, encaminhando aqui minha fala para o final, acho que os internautas que nos acompanham talvez estejam perguntando, sim, mas disso aí tudo, né? Qual é a profilaxia, o tratamento à luz do espiritismo? Então, o primeiro é exatamente que esse problema, ele demanda tratamento médico e multiprofissional. Nós não podemos ser ingênuos, entender esse problema como menor, achar que uma única abordagem resolverá. O Valci chamou a atenção para uma abordagem eclética. É um problema que fala da própria evolução da Terra. Antes o Valci disse que data-se de antes de Cristo o registro do consumo de drogas. Há 2 capítulos aqui na obra de Filomeno, sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele também diz isso. Então, nós não vamos pensar que um problema de tão longa data é um problema simples de resolver. É um problema bastante complexo e que requer tratamento médico e multiprofissional. Por outro lado, esse tratamento ele requisita uma reabilitação socioescolar e laboral. Eu coloquei esses 3 itens porque nós observamos que o dependente químico ele perde a sua habilitação social. É alguém que vai ficando com as suas competências emocionais, como hoje se chama, comprometidas. Essas competências, elas começam a se comprometerem também no escolar, ou às vezes elas se comprometem primeiro no escolar, em todas as classes sociais, e sobretudo para aquele dependente, aquele jovem, aquele adulto das classes sociais menos favorecidas. Então já há um comprometimento na sua formação escolar, consequentemente na sua inserção laboral. Então nós vemos que é uma cascata, o socioescolar, laboral e espiritual. Então essa reabilitação ela precisa começar a existir, né? O resgate da autoestima, o resgate do prazer pelo trabalho sóbrio, né? O que se consegue fazer sóbrio e o que se consegue fazer quando não está sóbrio, qual é a qualidade, quais são os resultados, qual é o envolvimento emocional, qual é a percepção metacognitiva dessas conquistas, assim como a reabilitação escolar, ela é decisiva, sobretudo no caso do jovem, para a sua consequente inserção laboral na sociedade. Depois nós vamos encontrar nesse livro Nas Fronteiras da Loucura, que é presentemente o livro que eu estou estudando junto com o meu grupo, um capítulo em que o Dr. Bezerra de Menezes, através da narrativa de Filomeno, psicografada por Divaldo Franco, vai fazer uma descrição da importância dos recursos psicoterápicos do espiritismo, que hoje nós conhecemos como a acolhida na casa espírita, a acolhida do dependente, a acolhida da sua família, e às vezes começa pela acolhida da família primeiro, para depois o dependente chegar, né? O trabalho de esclarecimento, o atendimento fraterno, a terapia pelas palestras, ouvir as palestras que hoje estão online, é grande parte desse tratamento, né? Ouvir com atenção, da mesma forma que a gente ia na casa espírita presencial, dando àquele momento a importância ou o senso, digamos assim, de espiritualização, não é ouvir a coisa que está passando no computador, mas com o olho em outra que está em casa, mas é parar para ouvir aquilo, para se conectar, a prece, a água fluidificada, e em paralelo o atendimento na reunião mediúnica,
que conforme vai descrever toda a obra de Filomeno, e em especial o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivo, o atendimento, digamos assim, do paciente, ele é muito mais pela via do passe, o tratamento do passe, e os espíritos que são atendidos na reunião mediúnica. Então, é um conjunto, e nesse conjunto, a terapêutica espírita, sobretudo com o esclarecimento, né, das vidas anteriores, da comunicabilidade dos espíritos, da sua influência na nossa vida, esclarecem muito e dão a lógica e o raciocínio para que nós possamos, lidando com a dependência química, entendê-la de forma mais profunda. Todo esse raciocínio traz para o dependente e sua família o entendimento das causas profundas dessa problemática que precisa ser enfrentada também nessa dimensão espiritual. Era isso, então, Leonardo, que eu tinha pensado para essa manhã, e podemos aí, na discussão com o Valcir, com os internautas, aprofundar mais algum ponto que não tenha ficado claro. Denise, obrigado aí pela fala, pela exposição, muito esclarecedora, fez o link ali, a conexão certinha com o Valcir. Só que o problema é que surgiu muitas perguntas, né, Valcir? O Valcir está acompanhando ali no chat comigo e, e surgiu bastante do natural, né? Que bom. Vamos ver para onde a gente começa, então, aqui, né? Você quer começar? Primeiro, Valcir, a Denise falou, uma questão que não são só os jovens, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que tudo começa só com os jovens. E até ela perguntou, é isso mesmo, né, Valcir? Então, de fato, não são só os jovens, né? No chat privado aí nosso, eu disse a ela que, sem dúvida, essa problemática das drogas, ela está em todas as faixas etárias da população, de criança à chamada terceira idade, e com um aspecto relevante para os casos da terceira idade, mundo afora, em razão das questões sociais, familiares, emocionais, nesse contexto complexo da humanidade. Mas ela está presente. Eu já, pelos longos anos que nós tivemos à frente do Ambulatório de Saúde Mental na cidade de Tupã, onde nós somos coordenador do projeto de atenção ao dependente químico e ao tabagista, nós tivemos casos de jovens com 12 anos fazendo uso de crack, o que é uma coisa assustadora de pensar, de admitir, né? É sabido pelas estatísticas do consumo de bebida alcoólica no Brasil que tem aí uma faixa de 10 anos, 11 anos de idade, começando a beber seriamente e gravemente. O uso de maconha nessa faixa de idade de 12, 13, 14 anos também, nessa parte da população. Então, ela não é uma questão apenas do jovem em si, né? A Denise falou em algum momento que muita gente fala assim, mas é da juventude e tal. Olha, não é normal, mas é comum, que é diferente do que é normal, que o jovem experimente drogas. É comum, mas nós não podemos considerar isso como uma coisa de normalidade. Não é, né? Eu discuto quando eu vou em escolas, com professores ou pais, em reuniões de escola, justamente o que é normal, o que é comum e o que é anormal. Porque hoje se tornou vulgar usar a expressão é normal. Eu vou dar um exemplo bastante curioso. A gente ouve dizer assim, fulana com 13 anos está grávida. Aí vem alguém e fala, mas isso hoje é normal. Não, isso hoje é comum, é frequente, mas nunca vai ser normal alguém nessa idade engravidar. Então as pessoas perderam a referência até do verbo, do adjetivo que estão usando. Como que é normal? Como que pode ser normal alguém experimentar droga, o que é frequente, ficar dependente, você diz que isso é normal, que é o contemporâneo? Não, isso é frequente, mas não é normal. As pessoas precisam saber distinguir o que falam e o que avaliam. Essa narrativa é preocupante e perigosa, porque aí você começa a colocar tudo no normal, como se isso aconteceria e você encara com tranquilidade. Num passado recente, o maior temor das mães era ter uma filha adolescente que engravidasse e se tornasse mãe solteira. Aquela expressão, né, horrível, mãe solteira. Mãe é mãe, pronto, né? Então, hoje, o grande temor das famílias é ter um filho dependente químico. Olha como os contextos culturais,
sociais, de crenças e valores vão se alterando. Hoje ninguém liga mais, porque é normal, entre aspas, mas na verdade é comum, engravidar sem estar numa idade baixa. Infelizmente, a sociedade está colocando tudo como normal, normal. Não, é comum. Normal é outro conceito. E aí, e olhando por esse lado, até a questão da família, a Denise falou um pouco da questão das escolas estarem preparadas, né? Serem escolas bem preparadas. O problema é que quando nós entramos para o lado da família, a família também precisa ser esse suporte, senão ela vai achar isso normal para não enfrentar também pelo lado ou psicológico ou espiritual também, né? Não é possível você cuidar de alguém em comprometimento das drogas sem que haja uma participação familiar. Eu já tive casos, e tenho casos atuais, de adultos já com filhos no consumo de droga. E aí é um caso que não dá para você ficar restrito ao dependente diretamente, sem que a família esteja envolvida ou tratada, orientada, ou instruída, ou aconselhada, depende das condições, para que aquilo possa se encaminhar para uma boa solução. Eu tive um caso específico recentemente, que foi dado alta, de 3 anos consecutivos de acompanhamento terapêutico semanal, mais o amparo médico legal, né, médico psiquiátrico necessário em alguns casos, não em todos, naturalmente, em que a participação desse sujeito, tanto comigo quanto com o especialista em psiquiatria, que cuidou dele esse período também, nós fizemos um trabalho conjunto paralelo com o sujeito e a família, né, para ajustar. Hoje, 3 anos depois, uma alta recente, inclusive, toda a família estava feliz, grata por todo o trabalho, por toda a dificuldade que vivenciou e passou, mas que hoje vivem 3 anos sem dependência química já, e com uma estabilidade social, familiar, emocional presente. O Léo, o Valci, vocês estavam comentando aí sobre o que é normal, o que é comum. Eu acho que essa distinção ela é extremamente pertinente para a gente começar a tratar desse problema na iniciação, né, que é o problema da experimentação. Se a gente conseguisse evitar a experimentação, toda uma sequência se tornaria muito mais fácil de ser conduzida. Eu queria lembrar que o grande problema das drogas químicas, na verdade, ele é antecedido por um hábito que é tido como normal, mas, na verdade, é um hábito comum, a partir dessa descrição aí do Valci, que é o consumo de bebidas alcoólicas. Se vocês observarem na televisão, nas redes sociais, inclusive, nós temos muita propaganda de consumo e estímulo à bebida alcoólica, às vezes até de forma muito inocente, né? As propagandas de cerveja, todos os homens são bonitos, poderosos e realizados, acompanhados de mulheres lindamente arrumadas, mulheres bonitas, como se aquele consumo resultasse numa vida em que essa perfeição existisse. Nós sabemos que subliminarmente essa é a mensagem que está aí, juntamente com a mensagem subliminar de consuma, consuma, consuma. E o problema das dependências químicas, ele começa na dependência alcoólica. Então, essa dependência alcoólica, que muitas vezes vai ter esse coadjuvante espiritual, ela é considerada normal, entre aspas, na nossa sociedade. Mas é o normal que deve ser lido como considerado comum. Então, são bebidas que são vendidas em qualquer supermercado, são vendidas em qualquer loja de conveniência, em que as crianças muito pequenas veem os seus pais adultos, seus cuidadores comprarem, então vão entendendo isso como comum. Assim como vão entendendo que é comum, né, que é o normal, que no final de semana o pai, o adulto, a pessoa da família, sei lá, não, eu estou exausto, a semana foi exaustiva, bebe muito, se embriaga, né, e na segunda-feira volta ao seu trabalho. Então, vejamos que ciclo repetitivo, vicioso, as crianças vêm desde muito pequenas. Então, quando elas estão aí por volta dos 13 anos, nessa entrada na adolescência, na escola, para elas já é comum beber e beber muito, porque elas já vêm aí com 13 anos de experiência familiar potencializada por todas as propagandas que elas veem na TV e no rádio.
Então, a escola tem um papel fundamental naquilo que a gente chama desvelar esse discurso entre o normal e o comum, para esclarecer que essa dependência alcoólica, que é gravíssima, né? Estão aí os alcoólicos anônimos para mostrar isso, está aí a literatura espírita, todo o trabalho das mediúnicas, que a gente sabe é gravíssimo, precisa ser revertido para evitar essa dependência química mais intensa com as drogas psicoativas. Denise, Leonardo, uma parte, a Denise lembrou muito bem essa questão do normal e anormal, e isso me fez lembrar de Sanitiba, que era um psiquiatra da cidade de São Paulo, que faleceu alguns anos atrás, que trabalhou toda a sua vida com jovens, tratando da questão da sexualidade, da questão da dependência química, especialmente. No seu livro chamado Anjos Caídos, ele tem um exemplo interessantíssimo, ele chama A Paquera Já Começou. Então ele narra, eu vou fazer sucintamente aqui a narrativa, das propagandas que a Denise citou, em que a criança cedo vê a propaganda lá, a festa, o pessoal sarado, bonitão, só alegria, só bem-estar, etc. E depois essa criança, esse jovem, vê no lar, dentro de casa, nos finais de semana, às vezes até no meio da semana, como agora na questão da pandemia, os pais fazendo churrasco, bebendo, muita gente fumando, só descontração e alegria. Então, aquilo que ela vê na televisão, na propaganda, aquilo que ela vê na mídia social, aquilo que ela vê em casa, ela faz uma associação de que aquilo é normal. Porque os próprios pais, os próprios amigos da família o fazem de acordo com o que está se vendo na TV. Então, é muito forte a possibilidade, é muito grande, eu diria, dizendo a possibilidade dessa criança vir a beber, socialmente falando, vamos dizer, né? Por causa dessa associação que ela está fazendo com a paquera. Ela está paquerando a droga, paquerando a bebida já. Porque dentro da própria família ela vê o mundo virtual se realizar concretamente. É um tema recorrente, batido, exaustivo, mas que infelizmente é assim que acontece. E as pessoas não se dão conta que o uso e o abuso de drogas, eu diria, fazendo uma correção, o uso de drogas começa dentro de casa. Alguém aqui no chat perguntou se medicamento não é possível provocar dependência. Claro que pode provocar dependência, né? Os benzodiazepínicos, os ansiolíticos, os antidepressivos, desde que não haja um processo adequado de tratamento, e a Denise tem clareza disso, de acompanhamento e de inserção e retirada daquele medicamento quando não é mais necessário o uso. Tem muitos fatores que contribuem para isso. Então, o uso, em geral, de drogas, que são álcool, tabaco e outros medicamentos, acontece dentro do lar, não vai acontecer só lá fora, porque a criança, o jovem, associa o virtual ao real. Quando ela vai para a rua, se ela tiver o ensejo, o contexto, a sociedade, é uma possibilidade grande que ela vá envolver-se com as drogas. Então, tudo que é químico, que entra no corpo, pode sim causar uma dependência de uso, dependendo de como se faz os procedimentos que se adotam. E aí eu queria lembrar, Valci, a partir dessa sua narrativa aí do Isamitiba, né, a paquera começa cedo, e nós precisamos estabelecer uma outra paquera, que é a paquera com os nossos hábitos espirituais. Então, por exemplo, quais são os nossos hábitos religiosos e espirituais com os nossos filhos? De modo geral, né, como espíritas, isso se torna ainda mais aprofundado. Então, pensemos como espíritas. Nós temos feito o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana, porque se nós não temos feito o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana, mas temos consumido bebida alcoólica, nós estamos dando um super contra-exemplo. Então, nós precisamos fazer o Evangelho no Lar com os nossos filhos, exatamente para construir para nós, para eles, para a nossa família e o nosso lar, a chamada defensiva espiritual, as nossas barreiras. Nós precisamos estabelecer uma outra relação. Quando nós atendemos na casa espírita a família de um dependente ou um dependente, e que nós conseguimos aprofundar a conversação, o Valci sabe muito bem disso como terapeuta, é que lá na base tem um esgarçamento de vinculação com a espiritualidade. É como se fosse porteira aberta, né? Então, abriu brechas lá atrás e isso vai ficando. Então, nós começamos com a família no trabalho de conscientização da importância
do restabelecimento das suas vinculações espirituais. Não um pensamento mágico de que isso vai resolver o problema na sequência, mas que isso vai trazer aquilo que hoje a gente chama, na linguagem comum, da musculatura espiritual, ou seja, da resiliência e da clareza de como enfrentar. Porque a família que chega com um dependente químico, essa família está aturdida, né? E muitas vezes ela não tem mais clareza do que fazer, como tratar. Às vezes o próprio respeito na linguagem entre a família e o dependente, ele já se perdeu, e é preciso começar a restaurar tudo isso. Então, os nossos hábitos espirituais em casa, eles são decisivos. E aí, sempre que eu penso, e acho que o Valcir colocou muito bem agora, essa história da paquera, né, com a bebida alcoólica em casa, a gente precisa pensar o outro lado. Então, qual é o exemplo de espiritualização, de evangelho no lar que a gente tem dado? E aí eu me lembrei de um exemplo que nem está na obra de Filomeno, está na obra de André Luiz, eu acho que é Entre o Céu e a Terra, eu não vou me lembrar agora o nome da personagem, mas é uma personagem central, ela é viúva, mãe de 3 filhos, extremamente pobre. Assim, André Luiz descreve um momento que eles ficaram sem ter o que comer. Aí eles não tinham o que jantar, e a mãe diz assim para o filho, explica a situação, eles não têm o que jantar, mas ela está confiante, no dia seguinte ela vai conseguir um trabalho, aí chamam os filhos para fazer o evangelho no lar, e eles fazem até com o Novo Testamento. Aí o filho, eu acho que era o do meio, que é mais rebelde, diz assim, mas a gente não tem o que jantar e vai fazer o evangelho no lar? E ela diz, sim, meu filho, precisamos nos alimentar da espiritualidade. Uma sentença mais ou menos desse ponto. Então, é alguém que estava, assim, do ponto de vista social, no limite, que poderia ter ido para a rebeldia, mas aquela mãe, ela tem um senso profundo de espiritualidade. E, na sequência, a história vai narrar, esses 3 filhos são 3 filhos vitoriosos. É claro que, do ponto de vista reencarnatório, mesmo as famílias que tomem os maiores cuidados, que tenham toda a assistência, inclusive toda a vinculação espiritual, não está indene de ter um filho ou um parente, alguém que se torne um dependente químico. Porque aí vem a questão do livre-arbítrio, das vinculações reencarnatórias. A trama é muito mais complexa do que nós possamos imaginar. Mas, de modo geral, digamos assim, essas recomendações básicas, elas atuam naquele primeiro nível lá, que é o de evitar a experimentação. Leonardo, você tem alguma questão para fazer dos internautas ou não? Tem. Primeiro, o Marcelo, teu filho, mandou um grande beijo para você aí, viu? Esse é meu Marcelo, lá de Curitiba. Beijão, filho. A questão é, toda dependência, ela parte de uma obsessão propriamente dita. E a segunda, aí uma pergunta minha é assim, se nós olhamos já os pais dependentes, que seja do álcool, né? Que a gente fala, eu tomo só um copo que seja, mas é uma dependência já, a gente acha que não, mas né? Todo dia um copo, ou todo final de semana, gera uma dependência, pequena, mas sim. Olhando como sendo uma obsessão, quando a gente olha para os filhos tendo o pai como exemplo, é só o exemplo do pai, ou aí nós já começamos com uma obsessão também na criança para que ela siga o fluxo do pai, né, o ritmo do pai. Então, toda dependência é uma obsessão, né? Eu vou começar respondendo e eu vou passar para o Valcir também, que a experiência dele é muito vasta nesse sentido. Quando nós lemos a obra de Filomeno, nós entendemos com muita clareza, Leonardo, que a relação inicial, ela não é, digamos assim, somente de fora para dentro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós lemos a obra de Filomeno, nós entendemos que o problema da dependência, ele não começa somente como consequência de uma obsessão, mas que toda dependência de largo porte, ela já está aí profundamente envolvida no problema obsessivo. Nós não podemos esquecer também que na base está o livre-arbítrio de quem consome. Então, muitas vezes, o plug, digamos assim, a tomada, não vem de fora para dentro, ou seja, não vem do obsessor para o chamado obsidiado, mas vem de quem deseja, por livre e espontânea vontade, consumir. E aí, uma vez consumido, esse plug é como um imã, você não vai ter como desfazer. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente não crie a ideia comum e falsa de que todo problema de dependência é um problema dos obsessores, porque aí a gente transferiria o tratamento para os desencarnados, e esse é um problema do mundo dos encarnados. Então,
é muito importante que isso fique claro para quem está nos acompanhando. Eu acho que seria bom a gente ouvir o Valci sobre isso também. Quem abre a porta somos nós, né? Isso. A partir do momento que eu abro uma porta de acesso a qualquer realidade, se torna uma via de mão dupla, como você colocou, né? O lado de lá e o lado de cá. Não tem como escapar. O problema é que as pessoas não têm crença, ou não dão credibilidade a certas realidades. E, obviamente, vão colher os frutos daquilo que elas estão semeando, daquilo que elas estão plantando na sua caminhada. De fato, a Denise tem razão. O que eu queria acrescentar é esse detalhe, vamos dizer, na fala dela. Uma porta aberta por nós. O mundo material, eu diria assim, o mundo espiritual se movimenta e se agita conforme o mundo material se agita e se movimenta. Se eu abro essa janela, essa porta com o lado de lá, obviamente, eu estou sujeito às implicações de um processo obsessivo, que obviamente não é tão simples, não tão rápido assim, mas que a porta está aberta para que isso ocorra. É inevitável, vamos dizer, esse processo. Leonardo, eu não sei se você observou algumas falas do pessoal no chat, mas eu queria dizer aqui, que alguém disse, alguém da USE Intermunicipal Tupã, que acessou o link, mas não se identificou, diz assim, decisão de não consumir drogas lícitas ou ilícitas na adolescência faz uma diferença imensa na vida de adulto. Hoje agradeço minha educação e as escolhas que fiz. Eu não sei quem falou da USE, mas assim, por esta fala, eu tenho a impressão que foi meu filho Marcelo que acessou via USE e colocou essa fala. Se alguém está me ouvindo aí no coisa, corrija. E o Alcenir César Rocha, ele diz, qual é a contribuição que o NA, que é os Narcóticos Anônimos, e o AA, que é os Alcoólicos Anônimos, pode prestar enquanto apoio de um tratamento de drogadição? A resposta é muito simples. É importantíssimo. É importantíssima essa postura, esse apoio. NA e AA, e tem o lado também familiar, são fundamentais no processo de recuperação, né? Todo suporte, todo apoio, que dá todo um suporte psicológico, social, familiar, etc., nessas avaliações, nessas discussões, de maneira bastante contundente, é muito bom, né? Alguém também perguntou se o álcool é uma porta de entrada para os tipos de drogas ilícitas. A Denise já deixou claro lá atrás, na sua fala, que sim, uma porta de entrada, é uma possibilidade, né, para que isso ocorra. O Dr. Donizete Pinheiro, que é um amigo de Marília, um expositor espírita, um autor também, um amigo do coração, que está com a gente sempre em Tupã, quando possível, e há muitos anos seguidos, ele faz um questionamento aqui, nos cabe uma boa reflexão, a nós aí, a Denise e o Leonardo, né? Ele diz assim, muitos países estão relatando uma diminuição do consumo de drogas em descriminalização. Qual a percepção dos amigos a esse respeito? Esta pergunta do Donizete Pinheiro é uma live. Donizete, grande abraço, amigo. É uma live, na verdade, né? O país que descriminalizou, ou o país que legalizou, eu vou colocar de uma forma mais contundente, é o Uruguai, nesse momento, né? E é curioso que o Uruguai virou uma janela de vidro para todo o planeta, que está de olho lá dentro para ver como é que esse negócio vai caminhar, como é que as coisas vão acontecer. De imediato, eu tenho acompanhado essa questão do Uruguai, de imediato, eles estão ainda num céu de brigadeiro, eu diria, sabe? O que é esse céu de brigadeiro? Ainda o Estado consegue produzir, controlar e distribuir a droga, né? Onde o sujeito pode ir lá num parque, numa praça do país, sentar-se, acender seu cigarro de maconha e fumar tranquilamente sem ser impertinado ou sofrer repreensão. Ainda não existem estudos, faz 5 anos aproximadamente que o Uruguai legalizou o uso da maconha. Não existem estudos ainda longitudinais capazes de nos dar um resultado desta complexidade ou desta legalização, dessa legalidade da droga. Mas o mundo está de olho lá, para ver o que vai acontecer.
A questão é, se a gente descriminalizar e legalizar, por exemplo, o uso da cocaína, do crack, a gente vai ter outros contextos. A Suécia é conhecida historicamente pelo seu papel de, nós dizemos assim, administrar o consumo de certas drogas, onde eles têm lugares próprios para que você vá lá e consuma sua heroína, sua cocaína, e a droga mais consumida na Suécia é mesmo a cocaína, com supervisão médica, inclusive. Mas veja, nós estamos falando de um país extremamente rico, com outra cultura, com outros valores. E a gente não sabe até que ponto isso é benéfico ainda, porque os estudos mostram, no caso da Suécia, casos bastante sérios de comprometimentos ao longo do consumo, uso e o abuso dessas drogas. Então, a humanidade está aí numa encruzilhada com a questão da descriminalização, com a questão da legalidade. Denise, eu acho que você tem uma contribuição boa para nos dar. Acredito que não tão boa quanto a sua, que é especialista no assunto, mas eu diria que esse caso do Uruguai, assim como o da Suécia, o da Holanda também, que tem muita tolerância em relação ao consumo de drogas, precisa ser olhado para que, pelo menos, responda uma questão que, digamos, aos professores, que é a minha atuação, e a quem está na casa espírita, é uma questão importante. Uma vez legalizada a maconha, conseguiu se manter sem que os dependentes dessa droga passassem para uma outra de efeitos mais profundos? Porque uma coisa é essa legalização, né, como você disse aí, do Estado, nessa droga, e aí a pergunta que vem, e a dependência para outra? Né? Então, é uma questão muito complexa. Para mim, também, o que é mais complicado nisso daí é o Estado. Imaginar o quanto na humanidade nós caminhamos para conseguir construir uma noção de Estado que proteja a sua população e todo o aparato do Estado ser colocado a serviço dessa questão. Então, ela me parece também, Valci, salvo melhor juízo, que quando o Estado chega a esse processo de legalizar, como você disse bem, não é descriminalizar, é legalizar, a presença do Estado, ela faltou lá atrás, exatamente no nível da experimentação. Então, isso me aponta para uma fragilidade do Estado na fase inicial, que seria a de prevenir e combater a experimentação, para que o Estado não tenha que sustentar os dependentes, que é o que me parece ser o caso do Uruguai. Sustentar no seguinte sentido: é tanta gente consumindo que não adianta mais repressão, como ser tolerantes com eles. Então, essa visibilidade, ela me fala de uma falência anterior. E aí eu continuo dizendo que o principal programa antidrogas é a escolarização de qualidade. E quando eu penso na casa espírita, o principal processo preventivo para nós são as exposições espíritas de boa qualidade, fundamentadas na codificação espírita, e o trabalho de evangelização infanto-juvenil feito numa linguagem, num ritmo, com as temáticas que interessem aos jovens, para exatamente demonstrar as implicações espirituais do consumo de drogas. Eu acho que, voltando na fala lá inicial, lá atrás, do Valci, depois comentado pela Denise, achar uma maneira de transformar isso no normal, né? Porque, mais uma vez, né? E aí a Denise trouxe a questão do centro espírita, né? E aí uma das perguntas é justamente essa: qual tem sido o papel da casa espírita para os jovens, né? Porque a gente vê que o movimento espírita deixou um pouco, teve os 3 pontinhos que a Denise colocou na apresentação, o movimento espírita colocou esses 3 pontinhos em um certo momento para os jovens. Agora está retomando. Mas qual o papel da doutrina por ter deixado, às vezes, a quantidade de jovens escapar e ir para o mundo da dependência, né? Leonardo, vamos pensar o seguinte, vamos separar, né? Uma coisa é a doutrina, outra coisa é o movimento espírita. Acho que mesmo o movimento espírita, ele, por mais que nós possamos fazer observações, eu não vejo o movimento espírita como tendo deixado o jovem escapar e ir para as drogas. Eu acho que talvez nós não tenhamos uma abordagem, assim, no Brasil inteiro, não tenhamos uma única abordagem que seja na pegada do jovem, como eles dizem. Mas eu conheço muitos trabalhos de evangelização da juventude, que são trabalhos muito bem feitos, muito engajados, com a linguagem do jovem, com a metodologia,
com as formas de pensar dos jovens e sempre aquela ebulição. Eu diria que, de modo geral, essas experiências elas estão meio difusas, mas elas acontecem em todos os lugares do Brasil. O que nós estamos precisando fazer é manter essa comunicação espírita que está boa nas redes sociais, na mídia, que foi o que a gente comentou antes no preâmbulo aqui da nossa fala, que está muito boa para uma idade adulto, médio adulto, terceira idade. E precisamos melhorar muito em termos de experiência essa comunicação com o jovem. E eu lembro agora do livro do Filomeno Entre Dois Mundos, a descrição que é feita de uma família que tem um filho com dependência e depois como essa família passa a se ver e ver o jovem quando ele inicia a sua frequência ao trabalho de evangelização de juventude. E aí toda a necessidade de acolher, né, o jovem. Eu evangelizei juventude durante muitos anos, durante 30 anos da minha vida. E a minha maior preocupação no decorrer disso tudo era como acolher o jovem, como acolher um mais velho que chegava, porque o risco da droga permear um lugar como esse é muito grande. Então, toda a atenção dos evangelizadores, ela é necessária. O evangelizador de juventude, eu sempre digo, é alguém com seus Bluetooths pareados o tempo inteiro, porque a gente está sempre de olho no jovem, de olho com o que ocorre lá fora, e tentando exatamente construir essa linguagem de comunicação com o jovem, esclarecendo sempre, na medida do possível, de forma reiterada, que a experimentação não é um caminho, que ela deve ser evitada. E aí, na minha experiência, eu consegui ver também que não adiantava só falar sobre isso, mas era dar aos jovens outras experiências, porque o caminho com a droga é uma experiência, então nós precisávamos dar outras experiências. Então, nós temos muitas experiências de leitura da literatura espírita, de atividade social, de viagens, de trabalho na casa espírita, de trabalho com a família. Então, nós permitimos os jovens experimentar muito outras atividades saudáveis, a partir das quais ele construía, digamos, o seu currículo de vida social, as suas experiências, as suas ligações, que permanecem até hoje. Alci, queria ouvir um pouquinho você também a respeito do movimento espírita, das casas espíritas, né? A exemplo da Denise, eu também atuei e trabalhei com mocidade espírita na minha cidade aí por um período de aproximadamente 18 anos. Tivemos a alegria, a felicidade de, quando assim deixamos de fazer esse trabalho, de ter formado jovens que hoje dão sequência, já adultos naturalmente, dão sequência àquele trabalho da juventude espírita na cidade de Tupã. Mas, assim, tendo um olhar mais crítico para toda a realidade das instituições espíritas e do movimento espírita, nós estamos um pouco deficitários de um trabalho mais direto, mais assertivo desse segmento. No estado de São Paulo, nós temos, através do Departamento da Luz e Mocidade, um trabalho ativo, intenso, que são as chamadas Comenoesp, né, que são as confraternizações das mocidades espíritas do Oeste de São Paulo, o qual Tupã, na minha gestão, sediamos 2 Comenoesp em Tupã, que é um trabalho hércules, de fôlego, mas muito bom, muito importante, necessário dentro do movimento. A gente circula muito pela nossa região aqui, e, lamentavelmente, nem toda casa espírita consegue manter um trabalho ativo de mocidade e, às vezes, até com qualidade. Mas há um esforço, de alguma forma, para que isso se amplie por parte das luzes intermunicipais do Estado de São Paulo, que atuam, principalmente no interior, dada aí algumas peculiaridades. Por exemplo, o jovem se afasta muito cedo de uma cidade como Tupã, pequena, com 65 mil habitantes, para grandes centros, para outras atividades. Mas se nesse intervalo em que ele está aqui até perto de 16, 17 anos, que é quando ele vai começar a sair para estudar fora, ele participando do movimento de mocidades, ele sai vacinado, vamos dizer assim, em regra geral. No nosso tempo de mocidade, nós conseguimos um trabalho bastante profícuo e não conhecemos destes jovens
algum que tenha se desviado, por exemplo, pelo caminho das drogas. Até esse momento eu desconheço. Não que não possa ter havido, mas de todo mundo que a gente, por que passamos, por que trabalhamos, pelo que acompanhamos e até hoje acompanhamos, o pessoal tem tido aí um trabalho, tem tido uma participação da sociedade ajustado, bom, de qualidade, né? Informação acadêmica de muitos, e vacinados, de certo modo, para a questão das drogas, que é um trabalho fantástico, aqueles que trabalham dentro de um movimento espírita, que consigam fazer essa discussão. No nosso tempo de mocidade, nós não teve temática, o tema que a gente não perpassou, não discutiu, não avaliou, não encaminhou, né? Fizemos encontros locais dentro da mocidade, tratando da temática da sexualidade, da drogadição. A nossa mocidade daquele tempo preparou um encontro em Ilha Solteira, que é a divisa do estado aqui, do Mato Grosso com o estado de São Paulo, lá dentro, com o pessoal chamado Emeru, Encontro de Mocidades, né, daquela região, com o propósito de colaborar. Então, é um trabalho fantástico, maravilhoso, que nunca pode ser deixado de lado, porque ele é preventivo, sim, ele vai nos levar a um trabalho de prevenção. O Léo, Valci, eu queria lembrar também que talvez a pergunta do nosso amigo, ela fosse dirigida a que trabalho a Casa Espírita pode fazer em relação ao dependente químico. De modo geral, essa profilaxia que a gente já conhece, né, da acolhida, o atendimento fraterno, as palestras, o passe, que é digamos, o básico que toda Casa Espírita faz, independente de estar numa cidade bem pequena ou de estar num grande centro, uma metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. Mas eu queria lembrar que há algumas casas espíritas que construíram trabalhos específicos na acolhida. E aí o Valci sabe também, e pode talvez ajudar nessa descrição, não é muito fácil. E a gente compor uma equipe na casa espírita que se especialize na acolhida, no tratamento do dependente e da família. Até porque sozinhos nós não vamos conseguir fazer toda a recuperação. Não é isso, Valci? E dependendo do grau da dependência, esse paciente às vezes precisa ser internado. Né? Ele precisa de um acompanhamento psicológico, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico conjunto, ele precisa de uma terapia ocupacional. Então, o leque é quase infinito. E compor uma equipe na casa espírita dá uma certa dificuldade. Porém, nós temos casos, e digamos assim, honrosos casos no movimento espírita. Eu lembro de um amigo aqui da própria cidade, ele é médico, e ele foi convidado a fazer uma palestra sobre dependência química numa dessas clínicas de recuperação. E a área dele nem é a psiquiatria, ele foi lá por um convite de uma pessoa amiga, enfim, foi como médico fazer essa abordagem. E quando ele terminou essa palestra nessa casa de recuperação, ele voltou motivado a construir uma equipe, a organizar uma equipe na sua instituição espírita que se especializasse nesse tratamento. Mas aí o que conjugou? Primeiro, já a formação médica, isso foi bastante importante, não era, digamos assim, indispensável, mas é muito importante. Depois, companheiros experientes no campo da mediunidade, companheiros experientes no campo do atendimento fraterno, para começar um atendimento à distância aos pacientes dessa clínica, e aí ele foi acompanhando o desdobramento do trabalho, porque ele ficou como sendo aquela ligação entre a casa espírita e aquela instituição de recuperação. É uma experiência que ele me relatou brevemente, já faz um bom tempo que eu não o encontro, creio que essa experiência prossegue. Do ponto de vista da literatura, o livro de Filomeno, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, descreve muito bem essa interação entre uma equipe da casa espírita e uma equipe de uma clínica que faz o tratamento médico, psiquiátrico, o acompanhamento psicológico e a terapia ocupacional. Porque essas são, no mínimo, as fronteiras que a gente tem que avançar. O encaminhamento psicológico, o encaminhamento psiquiátrico, o encaminhamento seja para o labor-terapia ou reabilitação socioescolar e o enfrentamento espiritual. Então, pelo menos, essas 4 frentes na tentativa de reverter. E aí, na sequência, nós vamos precisar trazer esse dependente para um nível de consciência que é aquele que o pessoal do AA vai sempre apontar.
Hoje não. Sóbrio hoje. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Para o resto da vida. Esse é o problema. É ad eterno, né? Ad eterno. É ad eterno. Pode falar, Leonardo. Não, pode falar. A gente já conclui assim, aí. Nós estamos... Tem uma internauta, que é a Eunice Avelar, ela faz uma observação muito curiosa aqui. Ela diz assim: o Brasil conseguiu reduzir drasticamente o consumo de tabaco, mas em contrapartida não consegue controlar o consumo de substâncias psicoativas. É preciso fazer uma distinção aqui bastante importante, assim, enquanto eu estava na saúde mental, dentro do programa de atenção ao dependente químico, tinha atenção ao tabagista, que é um programa específico do Ministério da Saúde, que pode ser aplicado em qualquer unidade de saúde pelos servidores públicos. E nós fizemos isso, atenção ao tabagista, por 12 anos consecutivos, 12 anos seguidos, né? Não perdemos um ano sequer uma turma que fosse, inclusive fizemos um trabalho estatístico, narrativo de tudo isso, publicamos à época na região, no CRATOD, que é o Conselho do Estado de São Paulo, que coordena a questão das drogas no Estado, apresentamos ele lá numa assembleia, enfim, foi todo um trabalho. Porque o programa de atenção ao tabagista, que existe até hoje na rede pública ainda, ele é contínuo e é metódico, ele tem uma estrutura em 4 etapas muito curiosas, onde a gente trabalha não só a questão das consequências de saúde físico-orgânicas e emocionais para o tabagista, mas também do aspecto da questão do contexto emocional que está por trás do consumo de uso de drogas. Nós discutimos muito seriamente, muito detalhadamente com as pessoas durante o programa, o aspecto emocional, social, familiar, e pouco falávamos propriamente do tabagismo, porque você levava o indivíduo a um processo de reflexão social, filosófica, emocional, e muita gente deixava de fumar até sem o uso dos insumos que o programa permitia, como o BUP, que é um antidepressivo, a goma de mascar, os adesivos, né, nicotínicos, para controlar a ansiedade, para controlar a questão da abstinência, né, na parada de fumar. E é um programa muito interessante, porque ele é muito interativo com o público. Eu tinha grupos médios de 30 pessoas por vez, para você ter uma ideia. Já na dependência química de outras drogas, tirando o tabaco, primeiro a gente não consegue que essas pessoas acessem o serviço público, porque nem todos os lugares têm o serviço público dependente químico. E a grande maioria deles é arredia, não quer se expor. Então, a gente perde a batalha para a questão do consumo das drogas psicoativas, porque ela não é discutida na sociedade, como a Denise colocou anteriormente na sua fala, na escola, né? Existe um tabu ainda, por incrível que pareça, do enfrentamento dessa questão da dependência química e de outras drogas. Nós temos que fazer uma distinção. O tabaco não leva ninguém para a sarjeta, mas o álcool e outras drogas que não seja o tabaco leva. E justamente nesse terreno que é o problemático, né, não só da questão da sociedade, da questão da saúde, da questão da saúde pública, que é o indivíduo em si, a gente não consegue um trabalho metódico, disciplinado e constante por esses fatores. Daí a gente não conseguir controlar ou contornar a questão do consumo de outras drogas psicoativas. Em algum momento a pessoa falou do álcool aí, né, essa é a porta de entrada para outras drogas. Nós temos 10% da população brasileira, em torno de 20 milhões de pessoas dependentes do álcool, que é um negócio grave, gravíssimo. Olha o que isso repercute na estrutura social, laboral, familiar, emocional, espiritual da população, né? Nós tivemos também, dentro do programa de atenção ao tabagista na saúde pública na época, o programa de atenção ao alcoolista, que era eu, um psiquiatra, assistente social, onde nós fizemos por vários anos o acompanhamento de muitos deles e conseguimos tirar a pessoa da dependência alcoólica. Quando o trabalho é permanente, contínuo e estruturado, as chances são boas. Mas, lamentavelmente, no Brasil, na área de saúde, nós não temos políticas públicas voltadas para esse mistério, com continuidade, com frequência, né? Estamos vivendo aí um momento atípico, onde não tem verbas para nada, na educação, na saúde, no meio ambiente. Então, tudo isso tem uma repercussão na vida, grave, gravíssima.
o estrago é muito grande, que depois a gente leva décadas para consertar, quando consegue consertar naturalmente. Agradecer, Valci, Denise, senão nós vamos passar, acho que dá para 3 horas hoje a gente conversar aqui, né? Vamos em frente, se possível. Né? Não podemos, senão a gente entra na sala do outro. Entra na sala do outro, esse é o detalhe. Valci, Denise, muito obrigado pelas exposições, pelas clarezas, viu? Obrigado por estar junto conosco nessa manhã. Antes de a gente finalizar, Denise, primeiro eu queria que você falasse as obras do Filomeno, o pessoal perguntou os livros que você utilizou, e eu já vou projetar o teu livro depois. Fala um pouquinho dele rapidamente, a gente volta e finaliza, tá bom? Tá bom. E eu já ia pedir para responder essa pergunta, né, da Karina. Bom, o livro que tem o caso principal é esse aqui, que é o Tormentos da Obsessão, no capítulo 3, é o caso do Ludogério. Depois nós temos esse aqui, o Reencontro com a Vida, tem um capítulo sobre toxicomania. Depois, a narrativa do hospital com o tratamento espírita, esse aqui, transtornos Peraí, Denise, peraí. Oi? Pode ir, vai. Não está colocando você como maior, peraí, vamos lá. Aí. Isso, foi. Transtornos psiquiátricos e obsessivos. O Amanhecer da Nova Era, que tem um caso sobre a Cracolândia. E Nas Fronteiras da Loucura, que tem uma exposição do Dr. Bezerra de Menezes, no capítulo 9, sobre o tratamento na casa espírita. Então, as obras do Filomeno são essas. Eu peguei só algumas. Tem outras obras deles que vão abordando outros aspectos. Eu usei aquelas que estavam mais à mão nesses dias. Bom, então vamos falar agora do livro, né? Vamos ver se o Leonardo consegue colocar o livro em destaque agora, para as pessoas verem a capa e o título. Isso. Nós estamos chamando a atenção de todos para o pré-lançamento do livro Humano Demasiado Humano, uma leitura da transformação moral de Pedro, o apóstolo de Jesus, o dileto amigo, a partir da obra de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Nesse livro que escrevemos, tendo a obra de Amélia Rodrigues como referência, nós fazemos uma análise dessa transformação moral de Pedro. Então, de uma personalidade impulsiva, de uma personalidade apaixonada, que passa pela experiência profunda da negação, para a experiência do soerguimento, que aproveitamos para chamá-la de transformação moral, usando aí a categoria de Allan Kardec lá, Edil Evangelho segundo o Espiritismo. Nós escrevemos esse livro e está sendo lançado pela Leal, já está na pré-venda pela Amazon. Todos os direitos autorais estão doados para a Mansão do Caminho e para a Leal Editora. Não tenho nada de direitos autorais, doei tudo para essa obra importantíssima, que é uma obra de prevenção, né, e de amor à vida, que é a obra da Mansão do Caminho, que todos conhecemos muito bem. E aí eu queria chamar a atenção de todos para, na literatura espírita, na leitura das obras, nós comprarmos os livros das editoras ou das livrarias espíritas, da livraria da sua casa espírita, você que nos ouve, nos assiste, porque é o livro espírita que sustenta o movimento espírita desde a codificação. Então, isso é muito sério, não é? Comprar o livro da livraria ou diretamente da editora. Esse nosso está em pré-venda. O lançamento será sexta-feira, dia 25. Quem comprar o e-book agora recebe na sexta-feira e acompanhará o lançamento com o Divaldo Franco, dia 25, às 19 horas, no Encontro Fraterno. Nós estaremos lá para que esse lançamento seja feito. Estaremos lá, né, virtualmente. E aí é bem importante essa ideia de compre o livro na editora ou na livraria espírita, para ajudar a manter o movimento espírita, que sempre foi mantido pelo livro espírita, e agora, nesse período da pandemia, de retração econômica, as instituições espíritas estão com muitas dificuldades. É isso, é um livro sobre a personalidade do apóstolo Pedro. Muito bom. Bom, agradecer vocês mais uma vez, agradecer o EAC que nos dá a oportunidade, né? Valci, um grande abraço. Denise, um grande beijo para você. As considerações finais, se vocês quiserem deixar. O Valci também tem 2 livros, né, Valci? Se você quiser falar. Ah, você está com eles aí? Espera aí, vamos aumentar então, Valci. Opa! Aí. Isso. Aí. Esse aqui, ó, Drogas, Causas e Recuperação,
Drogas, Causas, Consequências e Recuperação, é uma obra que já está aí na 9ª edição, a edição primeira foi em 2008, está seguindo o caminho. Este outro aqui é o Saber Recomeçar, que é em parceria do amigo Adilson Pereira Lobo, lá de São Paulo, e o Wellington Baldo, que atualmente está no Nordeste em trabalho. Nós temos um terceiro livro, chamado Sede de Prosperidade, que é em parceria com o Marcelo Teixeira, o amigo do Rio de Janeiro, que ainda está a caminho de ser publicado, já está na editora. E um livro nosso exclusivo, que eu estou concluindo, chamado provisoriamente de Família, Pais e Filhos, onde a gente faz toda a abordagem da nossa experiência vivida e experimentada com famílias ao longo do tempo na psicologia, na instituição espírita, nas comunidades em geral. Eu deixo aqui meu abraço a todos que estão, internautas, a Denise, foi um prazer estar com você, Denise, mais uma vez, agora pela live, ao Leonardo, por estar conosco, a imensa gratidão ao EAC, esse trabalho fantástico, maravilhoso, e quem sabe no futuro, ano que vem, a gente esteja presencialmente lá, participando, mesmo não sendo como expositor, mas como participante, que será de alegria muito grande, e através do Orson, abraçar a todos, carinhosamente, com um beijo fraterno, ao Leonardo, a Denise, por esta rica oportunidade, é imensa a nossa alegria, a nossa gratidão por poder modestamente ter colaborado com vocês e com os internautas do EAC. Um grande abraço, um beijo a todos, uma boa e profícua final de semana para todos. Muito abraço. Muito grato. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Léo está de volta aqui ao EAC. Espero ter contribuído, foi com esse intuito que aqui estive. Pedir a todos que se inscrevam no canal do Rai TV. É importante se inscrever, é importante dar like e é importante compartilhar, porque o algoritmo do YouTube só entende um conteúdo relevante quando passa por essas 3 etapas. Vamos ajudar a Rai TV a chegar a 1 milhão de amigos, isso é decisivo, e espero que a gente possa se encontrar em breve para se abraçar e para se confraternizar presencialmente. Valci, amigo, um grande abraço para você, tá? Um abraço, um beijo. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo. Olá, eu sou o Orson de Matão. Vocês me conhecem bem. Estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Caibar-Schutel, que completa 10 anos. E este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize-se o WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade e iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. De amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita.